Como desenvolver o hábito da leitura nos seus filhos e ajudar o seu filho na questão ortográfica. Seu filho demora para escrever? Seu filho demora para copiar as coisas? Pois é, eu vou te mostrar por que isso acontece e como que você vai ajudar o seu filho como uma atividade prática na nossa terceira aula de aquecimento, nos preparando para a jornada que vai começar na segunda-feira. Eu quero saber se você já está preparada para a nossa jornada oficial que começa segunda-feira. Nós estamos aqui uma semana de aulas de aquecimento, te mostrando que sim, é possível ajudar o seu filho a desenvolver o tripé, que é ler, escrever e interpretar bem. Esse é o nosso objetivo. É ou não é? Boa noite! Quem está animada para a nossa aula de hoje? Nossa aula hoje vai ser uma aula bem prática. Eu vou te mostrar excelentes atividades para você aplicar aí com o seu filho, com o que você tem aí na sua casa. Melhor ainda, para você treinar atenção, concentração, memorização e, é claro, a escrita e a leitura também, porque a gente não pode deixar que essas habilidades sejam abandonadas. Então, nós vamos trabalhando tudo isso em conjunto, fortalecendo ainda mais o aprendizado dos nossos filhos. Todo mundo tá animada? Coisa boa! Já vai me contando aí de onde vocês são. Quero conhecer vocês. Coloca aqui nos comentários. Fala aqui pra mim de onde que você é. Quantos filhos você tem. Se você tá aplicando as atividades que eu estou disponibilizando lá no grupo do WhatsApp. Olha, de BH, minha vizinha. Estão aplicando? Que maravilha! Boa noite, bora? Ipatim, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas! Cadê as minhas alunas? As minhas alunas já chegaram? Alunas do Método Lei já chegaram? PDL, FGP, cadê as minhas alunas? Boa noite, bora, vamos chegando, já vai pegando esse aviãozinho aí e envia para pelo menos 3 contatos que você tem aí no Instagram. Olha, Contagem, também quem mora em Contagem, nós somos vizinhas também. Tocantins, sejam muito, muito bem-vindas. Aí, Elô, comecei hoje as atividades. Que coisa boa, Elô. Então, vamos lá. Durante a semana, nós estamos falando da importância de desenvolver o tripé na vida dos nossos filhos. A base. A base bem feita, ela funciona. Oferecer a base para a criança traz resultados extraordinários. Qual é o cenário que nós estamos vendo na educação hoje? Qual que é o cenário atual da educação? Crianças que estão sem ter o domínio básico, do mínimo necessário. Quando eu falo da importância da gente oferecer para a criança os conteúdos organizados, e quando eu falo que o simples bem feito funciona, não significa que o seu filho ele não vai conseguir, ele não vai poder, né, aprender outros tipos de conteúdo, não. Significa que se a gente mistura demais, se a gente entope a criança de conteúdos desordenados, a criança ela não aprende nenhum nem outro. Ela não aprende nenhum. E sem a base, ela não consegue avançar. Eu recebi uma mensagem hoje de uma mãe falando assim, Priscila, inclusive ela deve estar até aqui. Minha filha, quando ela era menor, ela era a primeira da turma. Ela era muito inteligente. Ela dominava tanto os conteúdos, ela sabia tanto, ela era sempre a primeira, ela sempre era a menina que se destacava. Que ela ficava até desmotivada, porque tudo ela já sabia, tudo ela já aprendia muito rápido. Só que depois de um tempo, eu comecei a perceber que ela estava com muitas dificuldades mesmo. E a criança começou a ter dificuldades
trocando sílabas, trocando letras, não conseguindo ler o básico. E aí ela começou a se assustar e ficar desesperada, porque hoje a menina tá com 10 anos, indo para 11 anos, ela é até um pouco adiantada, e ela tá no 5º ano. Veja, a mãe tá desesperada, porque ela não sabe o que aconteceu. E para pensar, como que a mãe se sente quando ela vê que a filha dela, que tinha domínio de todos os conteúdos, que estava indo super bem, que estava avançando, que era a primeira da turma, que conseguia aprender tudo, de repente, ela desaprendeu. Ela esqueceu? O que você acha que aconteceu? Quando a criança tá no início do processo do aprendizado, presta atenção que pode ser que esse caso seja igual ao seu. Quando a criança está no início do processo, a criança ela aprende o simples. Então ela vai aprender o som das letras, o nome das letras. Ela vai aprender as habilidades preditoras. Olha só, aconteceu isso com a minha neta. Tudo que é simples. Então ela vai aprender os sons regulares. Depois que a criança vai avançando, que ela vai crescendo, ela precisa se deparar com conteúdos que serão mais complexos. Então, enquanto a criança está ali, tudo que é fácil, tranquilo, ela está indo bem. Quando surgiu uma dificuldade, e aí presta bastante atenção nisso que eu vou te dizer agora. A criança começou a apresentar dificuldades. Ou seja, ela começou a trocar sílabas, trocar letras. Ela não tinha consolidado de fato aquilo. Só que o tempo foi passando. E essa dificuldade que ela apresentou não foi resolvida. Então, enquanto os anos vão passando, essa criança vai continuando com as mesmas dificuldades e vão surgindo outras. Porque não tem acreditado que um abismo puxa o outro? Pois é. Só que aí tem um detalhe. Aquela criança que falava, eu sei tudo, eu consigo, sou muito boa, mesmo que de forma inconsciente, tá? Ela começou a se deparar com um monte de problema, com um monte de dificuldade, porque ela não estava conseguindo avançar. E aí o que acontece? Ela trava. A criança trava. Porque ela pensa, eu tenho dificuldade. Eu não consigo aprender. Olha aí a Sônia, aconteceu com o neto dela também. Não pense você que quando a criança está lá na sala de aula, ela não percebe, porque ela percebe. Ela percebe que ela não está acompanhando a turma. Ela percebe que ela não consegue fazer os exercícios, as atividades propostas. Ela percebe que o que a professora está falando, ela não está entendendo nada. Qual é o sentimento que você acha que essa criança tem em relação ao aprendizado? Em relação à vida dela mesmo. Ela passa a acreditar que ela não é capaz. Afinal de contas, ela não está conseguindo acompanhar. A professora tenta explicar, ela não entende. Ou às vezes a professora nem tenta explicar mais. Ou às vezes a mãe pega, leva ela para uma aula particular, porque a professora também não sabe como identificar o problema, porque primeiro a gente avalia a criança, identifica o problema para a gente ir direto no ponto. E aí, essa criança na escola não consegue, leva para uma professora particular, não consegue. Qual é o resultado? Frustração, exatamente. A criança ela fica desmotivada, ela fica desesperada. E a mãe fica desesperada também, porque ela não sabe o que fazer para ajudar. Olha só, a Milene, meu filho fala que ele é burro. Tudo isso porque quando surgiu uma dificuldade, gente, porque pode ser que quando eu estou estudando um determinado conteúdo, eu não aprenda de primeira. Eu posso ter uma dificuldade, eu posso não ter entendido aquele conceito ali. Isso significa que eu não consigo aprender? Não. Mas eu não estou conseguindo entender dessa forma. Eu vou precisar de um ensino mais explícito, mais sistematizado. Aí essa criança vai ficando desmotivada, desanimada. E aí aquele probleminha ou aquele detalhe se torna um problemão. E por quê?
Porque à medida que a criança vai crescendo, e isso é um ponto importante para você entender sobre o processo do aprendizado. Existem muitas crianças que, enquanto estão no processo da alfabetização, elas estão indo muito bem. E às vezes você fala assim, Priscila, meu filho era tão inteligente, ele era tão bom, de repente ele virou. Depois que ele entrou lá pro terceiro ano, quarto, quinto, ele parece que desaprendeu. A letra piorou, ele tá escrevendo tudo errado, a leitura piorou, parece que as coisas pioraram, não sei por quê. Eu sei. Porque a criança, ela entendeu a relação de letra e som, toda a parte que é simples. Quando ela começou a se deparar com casos mais complexos, letras que apresentam mais de um som, como no caso do X, o S, o Z, o SS, essa parte não foi ensinada de forma sistematizada para a criança. E aí começaram a surgir os problemas. E aí começa a surgir o problema, a dificuldade em relação ao conteúdo. Ninguém resolve esse problema. E depois, junto com esse problema, que é questão de conteúdo, surge o problema emocional da criança. Ela fica abalada. Ela fica desmotivada. Porque ninguém quer fazer o que é difícil. Ninguém quer fazer o que não sabe. O ser humano tem a tendência de parar. E eu tenho uma pergunta para fazer para você que está aqui comigo hoje nessa jornada. Você realmente está comprometida com o futuro do seu filho? Você realmente está comprometida? Você realmente está decidida a salvar o seu filho? Porque o sistema educacional, ele vai tratar essa dificuldade que o seu filho tem com normalidade. Ou vai plantar na sua mente uma frase como essa que eu acabei de ler aqui. Como é difícil ensinar. Não é difícil ensinar. Não é difícil ensinar. Como que você cozinha na sua casa? Você aprendeu, não aprendeu? Você tem todo um passo a passo. Você sabe como que você vai preparar um arroz. Qual que é o processo? O que você faz primeiro? O que você faz depois? É ou não é? Você frita a carne primeiro, depois tempera? Ou você tempera, depois você frita a carne? Não existe um processo? Quem não conhece esse processo, acha difícil cozinhar. Mas quando você conhece esse processo, fica mais fácil. E à medida que você vai fazendo, vai ficando cada vez mais fácil. Quando você manda uma mensagem para o seu cérebro, é difícil, imediatamente você não vai fazer absolutamente nada para mudar isso. Você não vai querer fazer. Então a gente precisa começar a mudar a nossa programação. Porque se você tratar o problema do seu filho, a dificuldade do seu filho, com normalidade, e se você pensa que é difícil, eu não consigo, eu não posso, se a professora não consegue, quem sou eu para conseguir? O seu filho vai estar entregue ao acaso. Porque os anos vão passar. E acredite, talvez os anos já se passaram. Talvez você percebeu a dificuldade do seu filho alguns anos atrás e hoje seu filho está no terceiro, quarto, quinto ano e você fala assim, meu Deus, e agora? Agora você decidiu que vai ajudar. Se você, que é mãe, tá decidida a ajudar o seu filho, não tem ninguém que vai te impedir de ajudar o seu filho. Se a gente for olhar histórias de grandes homens no passado, Thomas Edison foi expulso da escola. Olha que loucura, né? Eu tenho até um livro dele aqui. Ele foi expulso da escola. Mandaram uma carta para a mãe dele. Falando, o seu filho é muito burro, não consegue aprender, que não sei o que, ele não serve para nossa escola, ele não precisa voltar mais. Qual foi a atitude da mãe em relação a isso? Ela chegou pro filho dela e falou, olha, você está sendo expulso da escola porque disseram que você é burro, que você não consegue aprender, que você não tem atenção, que você é desinteressado. Ela disse isso pro filho? Não. Sabe o que ela falou pro filho?
Eles mandaram aqui uma carta, filho, falando o seguinte, que você é tão inteligente, tão especial, que a escola não tem condições de te ensinar nada devido à sua grande sabedoria, da sua grande inteligência. Então, filho, a partir de hoje você vai estudar em casa e eu vou te ensinar e nós dois vamos juntos. As coisas que acontecem na sua vida não pode definir e determinar a sua vida, mas sim como você lida com essas coisas, o significado que você dá para essas coisas, a forma como você trata. O que a mãe de Thomas Edison percebeu? Que o mais precioso, o mais importante, o que realmente ia garantir o sucesso na vida do filho dela, era ele entender que ele é a imagem e semelhança de Deus, que não existe impossível, que ele é inteligente. Não permita que ninguém fale que o seu filho é burro. Nunca abra sua boca para falar mal do seu filho. Ah, você é desatento, você é bagunceiro, você é isso, você é aquilo. Para com isso. Nós precisamos cuidar, proteger o emocional dos nossos filhos. Blindar o emocional dos nossos filhos. Porque se eles não acreditarem neles, se eles não acreditarem que é possível, eles vão desistir na primeira dificuldade. Então o seu filho, ele tem que olhar para ele e falar, eu sou muito inteligente, eu sou extremamente inteligente. Não importa se tá difícil. Ele precisa entender que ele é inteligente, ele vai encontrar uma forma para aprender. Só que você, mãe, você que tá aqui comigo hoje, você é a pessoa que vai salvar o seu filho. E eu sei que você tá assim, Priscila, mas como que eu vou ajudar o meu filho? Por onde que eu vou começar? É exatamente esse passo a passo que eu vou te ensinar. É exatamente esse passo a passo. Se você tá disposta a fazer, você vai conseguir. Porque não é difícil, gente. É só um passo a passo. Primeiro, seu filho vai aprender as letras, vai aprender o som. Nós vamos trabalhar as sílabas de forma sistematizada, de forma intensa, porque a criança ela não aprende. Gente, aprender a ler não é um processo assim, fez uma vez, resolveu. É um trabalho diário. E aí você vai trabalhar as sílabas, a criança vai entender aquilo, você vai trabalhar de forma sistematizada, ela vai avançar. Depois você vai passar para as palavras simples. E ela vai ganhando confiança porque ela está conseguindo. Isso vai trazendo aquela esperança que o seu filho não tem mais, aquela motivação que o seu filho não tem mais. O seu filho vai voltar a acreditar nele, você também. E aí vocês vão conseguir. Só que eu não posso fazer isso sozinha. Eu preciso que você decida. E a pergunta que eu tenho para você hoje é o seguinte: o quanto você está disposta a manter a sua palavra e cumprir aquilo que você falou que vai fazer? Porque a mãe de Thomas Edison olhou para aquela situação e agiu de forma diferente. Você pode hoje olhar para a situação do seu filho e colocar outras coisas como prioridade. Ah, hoje eu tô ocupada, vou ter que fazer uma outra coisa. Ah, hoje eu não posso. Gente, coisa para fazer, a gente sempre vai ter coisa para fazer. Mas você tem que pegar esses 15 minutos para ensinar o seu filho e isso tem que ser inegociável. Sabe aquela coisa de falar assim, olha, se você não sentar com seu filho 15 minutos todos os dias para ensinar o seu filho a ler e escrever, ele vai morrer. Ou o sequestrador pegou o nosso filho, enfiou ele no porta-malas e ele falou, no dia que você não sentar com seu filho, ou no dia que você não fizer isso, eu vou matar o seu filho. O que você faria? Filha, podia cair o mundo que você estaria ali 15 minutos sentado ensinando. É ou não é? São desculpas que nós vamos dando ao longo do nosso dia. Todo mundo tem 15 minutos, todo mundo tem 20 minutos. Mas isso tem que ser uma prioridade. Gente, entenda. Talvez hoje você está sofrendo porque o seu filho só faz se você ficar gritando com ele, brigando com ele, xingando seu filho. E aí ele vai para a escola, não consegue, a professora te chama e é aquele caos. Imagine só o seu filho sabendo ler, sabendo escrever, sabendo interpretar. Com uma boa rotina, ele sabe que todo dia depois do almoço ele vai estudar 15 minutos.
Ele sabe que todo dia depois do almoço ele vai sentar para estudar 30 minutos. Não vai ter aquela briga toda, aquela confusão toda, porque ele já sabe. No início ele vai fazer isso de boa vontade? Não vai, porque ele não tem o hábito. Mas depois ele vai se acostumar. E aí você vai perceber que a autonomia que a gente quer, o sonho que a gente tem de falar, poxa, meu filho é autônomo, meu filho estuda. Ele vai desenvolver isso. Por quê? Porque ele desenvolveu um hábito. Seu filho só vai conseguir estudar sozinho com autonomia quando ele aprender a ler, escrever e interpretar. Porque talvez hoje o seu filho sabe o conteúdo, mas ele não entende o que está sendo pedido no enunciado. Aí ele não consegue fazer nada. Ele não consegue entender. O ensinamento, quando ele não vem seguido de treinamento, ele falha. Ele não funciona. Anota isso e guarda isso no seu coração. Se você ensina para o seu filho e não treina, ele vai falhar. O ensinamento sem treinamento não tem fundamento, não resolve, não funciona. Inclusive, eu falei que eu ia trazer até um livro para vocês hoje, que fala justamente sobre isso. E é muito interessante, porque a gente percebe que muitas vezes os nossos filhos estão falhando porque está faltando treinamento. Você manda ele fazer demais, mas você não mostra como fazer. A criança ela precisa ser treinada. A gente treina a criança para obedecer. A gente treina a criança para estudar, ter horário para estudar. Por exemplo, os meus filhos estudam todos os dias na parte da manhã. Eles acordam e eles já sabem que nós vamos tomar o café da manhã, nós vamos ler a Bíblia e nós vamos subir para estudar. É todo dia, faça chuva, faça sol, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. No início era assim? Não. No início eu tinha que falar, agora nós vamos estudar. Agora eu não preciso falar, eles já sabem, eles já pegam os materiais, eles já sobem, eles já organizam. Por quê? Porque isso é igual almoçar. É igual tomar café da manhã. Você precisa ficar lembrando o seu filho que ele precisa almoçar hoje? Não, ele vai almoçar. Aqui diz assim, presta bastante atenção que eu vou ler para vocês. Porque se você entender esse detalhe, a chave vai virar. E aí você vai perceber o que está faltando aí para a gente partir para as atividades, ok? O ensino fornece conhecimento. O treinamento fornece habilidade. O ensino preenche a mente. O que significa isso? Quando eu estou ensinando alguma coisa para o meu filho, eu estou passando para o meu filho o quê? Uma informação. Uma coisa que ele não sabia, do que ele precisava fazer, do que ele precisa fazer. Ou seja, o ensino, ele está passando a informação para a criança. O treinamento molda os hábitos. O ensino dá para a criança aquilo que ela não tinha antes. Ela não sabia. É importante estudar? Todo dia eu tenho que estudar? É. O treinamento capacita a criança a fazer o uso daquilo que ela já sabe. Ela sabe que ela tem que estudar, mas eu vou treinar a criança para que ela consiga cumprir isso. Um deles falhará no fim, se não estiver acompanhado do outro. Aquele que sabe como ensinar um filho não é competente para supervisionar a educação do filho, a menos que saiba também como treiná-lo. Não adianta nada você saber ensinar se você não sabe treinar, porque o verdadeiro aprendizado ele vem com treinamento. Não adianta nada a professora ser maravilhosa, excelente, a rainha da inteligência, a primeira da universidade Blaster da escola, linda, maravilhosa, ótima para ensinar, mas não coloca as crianças para treinar. Não treina as crianças. Ensina o som das letras, ensina tudo lindo, o quadro é todo emperequetado, mas não põe a criança para treinar. Não existe aprendizado de forma passiva. Se você não se coloca em atividade, você não aprende absolutamente nada. A gente aprende fazendo, a gente não aprende vendo. A gente entende quando a gente está vendo alguma coisa. Quando eu tô vendo uma pessoa cozinhar, eu tô entendendo ali o processo. Quando eu tô vendo, eu tô entendendo.
Eu só vou aprender quando eu pôr a mão na massa e começar a fazer. Seu filho só vai aprender quando você começar a fazer. Você, mãe, só vai ter resultado quando você começar a fazer. Então eu preciso que você tenha coragem de assumir o seu compromisso e se manter firme naquilo que você se comprometeu, que é ajudar o seu filho. Porque talvez você até hoje tá pulando de live em live, de perfil em perfil e fica louca procurando um monte de coisa. Isso não vai salvar o seu filho, não vai mudar a sua história. Eu tô aqui para te ajudar. Eu já mudei a vida de muitas pessoas, de mais 3.000 famílias. Eu tô aqui todo dia para abrir os seus olhos. Eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça. Eu não tô aqui para falar que vai ser, é super fácil. Não. Mas existe um processo e é super possível de ser realizado. Mas você vai ter que ter coragem de falar, eu vou parar de dar ouvido, não vou ouvir mais as outras vozes e eu vou focar aqui. Eu vou junto com a Priscila. Eu não vou soltar a sua mão, Priscila, eu quero a sua ajuda. Eu vou mudar a realidade do meu filho. Eu também não sei ler, eu também não sei escrever, eu também tenho dificuldade, eu também não aprendi, mas não importa. Eu sei que eu vou conseguir. Eu preciso que você tenha essa coragem. Eu preciso que você tenha essa determinação. A mãe de Thomas Edison não tinha material didático, ela não tinha estrutura, ela não tinha capacidade, ela não tinha, mas ela sabia que ela ia dar o melhor e que o filho dela era inteligente. Porque aquilo que a gente não sabe fazer, Deus faz pra gente. Aquilo que a gente não consegue fazer, Deus faz. E se a gente não crer nisso, de que adianta a gente viver? Já comecei liderança. Eu já comecei. Se você não entendeu o que eu tô falando até aqui, sinceramente, você é a primeira pessoa que vai desistir. Você é a pessoa que vai desistir. Porque se você acha que é a professora explicando o conteúdo aqui, beabá, beabá, que vai mudar a vida do seu filho, não é. Você não entendeu nada até agora. E é esse tipo de pessoa que desiste. Que não entende o processo do aprendizado. Não entende que você precisa de uma base, um motivo para você não desistir na primeira dificuldade. Porque você vai ter dificuldade. Vai ter dia que vai dar tudo certo, vai ter dia que não vai dar. Só que esse tipo de pessoa que não tem paciência para ouvir é a pessoa que vai desistir na primeira dificuldade. Você precisa ter paciência. Você precisa ter humildade para falar, Priscila, eu preciso de ajuda. Eu quero ajudar o meu filho. Eu não sei por onde que eu vou começar. Eu não sei como que eu vou fazer meu filho ler. Mas eu vou estar aqui todos os dias. E eu sei que nós duas vamos caminhar juntas e eu vou conseguir mudar essa realidade. É sobre isso. Só que se você que está aqui não tem paciência para ouvir o que vai mudar a sua vida, é aquela pessoa que é acelerada, eu faço tudo, eu quero ver rápido. Só que quando você vive assim, você não observa os detalhes. E são esses detalhes que fazem a diferença. É assim que o seu filho está vivendo na escola. É uma loucura. É atividade tal, é dia do coelho, é dia do índio, é dia da árvore, é dia da nuvem, é dia da água, é dia da terra. E corre, é o horário tal, é o horário tal, não sei o que. Acalma. Ninguém aprende desse jeito. O que é importante está ficando para trás. O que é importante está ficando para trás. Sabe por quê? Porque você acha que é na força do seu braço, é na correria, porque eu vou chegar primeiro. Não é sobre chegar primeiro. É sobre chegar e fazer o seu filho aprender de verdade. Porque eu vou te falar uma coisa. Seu filho pode não saber nada da gramática. Seu filho pode não saber nada dos outros conteúdos. Seu filho pode... Não é, nossa, o culto. Mas se o seu filho aprender a ler, escrever e interpretar, ele vai conseguir aprender o que ele quiser na vida. Sabe como que Thomas Edison estudava? A mãe dele colocava ele para copiar provérbios. Ele lia e estudava provérbios todos os dias. Um livro da Bíblia. Qual é o difícil? Qual é a desculpa para você não ajudar o seu filho hoje? Então, acalma o seu coração e entenda que o primeiro passo para você ajudar o seu filho é você decidir.
Segundo, é você identificar o problema que o seu filho tem. E terceiro, tenha paciência. Vocês estão muito sem paciência. Vocês são tá muito irritadinho. Tenha paciência. Exige um processo. Eu não posso querer que o bolo asse rápido. Tem um processo. Se eu ligar o fogo mais alto, vai queimar. Vai ficar cru por dentro. Não vai ficar bom. Existe um processo. Vamos ajudar o seu filho. Mas eu preciso que você esteja bem primeiro. Eu preciso que você esteja bem. E aí eu quero saber, tá comprometida comigo? Não vai desistir? Não vai desanimar? Porque a tendência das pessoas é parar no meio do caminho. Primeiro dia, aquele tanto de gente. No segundo já vem menos. No terceiro, porque as pessoas vão parando. Elas vão ficando pelo caminho. Só que aquela mãe que não aceita, eu não aceito. Eu não aceito meu filho ser chamado de burro nunca na vida. Eu não aceito o meu filho ser chamado de burro. Eu não aceito isso na vida do meu filho. Meu filho é extremamente inteligente, ele aprende o que ele quiser. Não tá conseguindo, não? Ele vai conseguir. Ele vai sentar a bunda na cadeira, vai estudar e vai conseguir. Porque ele tem a base. É isso, Marlene, eu não vou desistir. É isso, Raquel. Vamos juntas. Vamos focar na base? Vamos. Depois que a criança aprendeu isso, deixa ela estudar o que ela quiser, aí ela vai ver tudo. Mas aí ela vai ser inteligente. Seu filho é inteligente. Todo mundo vai chegar pra você e vai falar assim, nossa, como seu filho é inteligente. E mais do que isso, o seu filho vai se sentir inteligente. Ele fala assim, nossa, eu sou muito inteligente, eu sou bom. É isso tem que ser o objetivo da nossa vida. Só que você pode desistir. Eu vou com quem quer ir comigo. Se você não quer, você desiste. Já tá lá no grupo do WhatsApp? Ó, hoje vocês vão receber essa avaliação aqui, ó, de treino da leitura. Com essa avaliação aqui, ó, de treino da leitura, ó, treino da escrita, tá? Treino da escrita. Vocês vão aplicar com seus filhos hoje esse treino da escrita. Com essa atividade que vocês vão receber, eu vou ensinar mais 3 atividades utilizando essa mesma. Nós vamos trabalhar a escrita, nós vamos trabalhar a cópia, nós vamos trabalhar a memória, nós vamos trabalhar a atenção, nós vamos trabalhar a concentração e nós vamos trabalhar a habilidade motora. Coloca aqui pra mim. Seu filho demora para fazer a atividade? Quem não entrou no grupo do WhatsApp, só digitar aqui, ó, jornada, entra lá no grupo do WhatsApp e você vai receber essa atividade lá no grupo, tá? No grupo do WhatsApp tem uma descrição. Essa descrição do grupo tem todas as atividades. Inclusive, falando em grupo do WhatsApp, um recado muito importante. Você sabe que segunda-feira, agora, vai começar as aulas oficiais da jornada. Nós teremos aula na segunda, na quarta e na sexta. Essas aulas são fechadas. O que significa isso, Priscila? Que essas aulas não vão acontecer aqui no Instagram, para todo mundo assistir. Só quem fez a inscrição, quem está no grupo do WhatsApp, que vai poder assistir essa aula. Então, você vai receber o link da aula onde? No grupo do WhatsApp. Nessas aulas, eu vou disponibilizar isso aqui, ó, de atividade para vocês, ó. Ó. Gente, é muita atividade que vocês vão receber para vocês aplicarem com seus filhos. E mais do que receber a atividade, olha só essa aqui de interpretação. Tem o texto, eu explico todo o processo para a criança desenvolver fluência. Tem o banco de palavras, tem o banco de frases, tem a parte da interpretação. Priscila, mas eu vou saber aplicar isso? Eu vou ensinar tudo isso na aula, tá? Onde que eu vou receber isso? No grupo do WhatsApp, na próxima semana, nas aulas fechadas. Priscila, não tô no grupo do WhatsApp. Você não vai participar, porque as aulas não vão ficar disponíveis aqui, ok? Digita jornada e vai lá. Entra pro grupo do WhatsApp. Combinado? Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês aqui nessa aula? Que com uma atividade, você consegue fazer vários exercícios, trabalhar várias habilidades. O que eu tô mostrando para você?
que você não precisa de impressora. Já tem gente falando, não tem impressora. Você não precisa de impressora. Você não precisa de nada, gente. Isso são desculpas. Sabe o que você precisa? Você tem um papel aí, um caderno, gente. Você vai lá no supermercado, paga R$5 e compra um caderno. Você precisa de um caderno, um lápis e uma borracha. Você consegue isso? Eu tenho certeza que você consegue. Um caderno, um lápis, uma borracha. E boa vontade. Você tem tampa de garrafinha? Você consegue pedir para a vizinha guardar a tampa de garrafinha? Isso. Ou, Priscila, eu não tenho tampa de garrafinha. Tem pedra, pedrinha, pedrinhas aí no seu terreno? Pedrinhas, pode ser. Você tem massinha, bolinhas de massinha? Pode ser. Eu não tenho. Papel, bolinha de papel. Você consegue? Pode ser. Feijão, feijãozinho. Aí, ó, na hora que eu falei feijão, pareceu um feijão. Pode ser. Pode ser. O que você tiver. Para de dar desculpa. Eu tô vendo um monte de gente que tá fazendo as atividades que não tem impressora. Papel. Ou você quer continuar com seu filho com dificuldade, porque você tem desculpa. É aquilo, né? Você não vai esperar o melhor cenário pra você começar a fazer alguma coisa. Não, eu só faço quando eu tiver tudo. Eu só faço... Não, você vai do jeito que você tá. Vai com o que você tem. E no meio do caminho as coisas vão melhorando. E aí os recursos vão aparecendo e você vai melhorando. O que eu quero te mostrar com isso? Sabe por que eu preparei essa jornada? Para te provar que você não precisa de horas e horas para o seu filho conseguir aprender. Você precisa de atividades direcionadas. Você tem 30 minutos? 15 minutos? Se é esse o tempo que você tem, é isso que você vai utilizar para a vida do seu filho se transformar. E eu vou te mostrar que não tem desculpa. Então, às vezes, a professora fala assim, mas eu tô na sala de aula com 30 alunos. Gente, eu não estou falando de uma coisa que eu não tenho propriedade. Sou pedagoga, professora, trabalhei por mais de 15 anos em sala de aula, tenho mais de 20 anos na área da educação. Trabalhei em escola particular. Já fiz trabalho em escola pública ajudando crianças que estão com dificuldade. E eu vou te falar uma coisa. Até você que é professora, que está em sala de aula, que eu sei que a gente fica entupida de conteúdo para cumprir e a coordenadora lá no chicote, no nosso lombo, pra gente dar conta de fazer tudo. E os pais também, para quem trabalha em escola particular, os pais também ficam em cima da gente, porque eles querem o caderno entupido. Não importa se a criança está aprendendo, o caderno tem que estar entupido. Mas 10 minutos você tem. Você que é professora também, você tem. Você tem 10 minutos para aplicar uma atividade que vai direcionar os seus alunos, que vai potencializar o resultado dos seus alunos. Então a gente tem que parar de dar desculpas, porque nós somos muito bons em dar desculpas. Ok? Então eu vou te provar hoje que com uma atividade você consegue trabalhar várias habilidades. E aí eu fiz uma pergunta e eu não vi, vocês responderam? Seu filho tem dificuldade para fazer atividade? Demora? Aquela criança que demora uma vida para escrever? Coloca aqui pra mim. Tem. Gente, os materiais, entra lá no grupo do WhatsApp, tá? As aulas da jornada vão começar segunda-feira. Que horas que vai ser a primeira aula? Fechada lá no YouTube. Às 8h07 da manhã, tá bom? Então vocês vão receber o link lá no grupo do WhatsApp. Que horas que vai ser? 8h07 da manhã. Priscila, eu trabalho, não posso, eu estudo. Vai ficar gravada só pra você que fez a inscrição e tá lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Então eu quero que você se prepare para segunda-feira, porque vai ser incrível a nossa primeira aula da jornada, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar meu quadro. Sabe aquela criança que era para terminar a atividade em 20 minutos, passaram-se 1h30 e ela ainda estava escrevendo a terceira palavra? Minha mão tá caindo, não consigo escrever, minha mão tá doendo, não consigo. Aquela criança que demora para escrever, chega em casa com o caderno todo incompleto, a professora manda bilhete falando que a criança não conseguiu copiar do quadro. Existe ou não existe, gente? Demora muito para escrever, autista, tem TDAH, tá. Vamos entender aqui. Crianças que têm algum tipo de laudo, essas crianças têm algum motivo para elas não aprenderem? Não, não tem. Não significa que elas vão aprender na mesma velocidade que as outras. E tá tudo certo. Ninguém tá falando em chegar primeiro. A gente tá falando sobre aprender. Então, o que essas crianças precisam? Você que colocou aí, tem autismo, tem TDAH.
ensino mais explícito, mais sistematizado. Inclusive, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou mostrar aqui. Quando eu elaborei o mapa, só pra vocês entenderem, o que a criança precisa? Treino, não foi que eu expliquei? A criança ela precisa ser exposta de forma sistematizada, de forma repetitiva, de forma intensa, para que a criança consiga avançar. O mapa a gente faz exatamente isso. São 30 dias de atividades práticas e a criança vai trabalhando todas as habilidades. Gente, é impossível a criança não avançar dentro desses 30 dias. A criança pode ter autismo, TDAH, dislexia, pode estar super atrasada, não importa, ela consegue. Porque é tudo direcionado. O que essas crianças precisam? Seu filho que está no 4º, no 5º ano, que não conseguiu aprender a ler, ou lê, mas não interpreta, precisa de profundidade, conteúdo raso. Eles não dão conta de entender conteúdo raso. Precisa de profundidade. Ó, vou mostrar aqui para vocês a atividade. Deixa eu virar aqui. Como que nós vamos fazer hoje? Opa. Tá, vamos lá. Essa atividade vai estar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Gente, o mapa, ele faz parte do método Lei. Depois da jornada, vocês terão a oportunidade de conhecer o método Lei, tá? O método Lei é tudo isso que a gente está vivendo, mas de forma mais intensa, de forma mais sistematizada, de forma mais profunda, porque tem o meu acompanhamento, tá? Olha só, então segunda-feira, na nossa jornada, nós vamos disponibilizar esses materiais aqui. Isso, esse mapa é do método Lei, tá bom? Depois eu vou apresentar para vocês com mais detalhes. É esse aqui, ó. É o mapa, é uma implementação prática de 30 dias. Serve para crianças que estão na fase da alfabetização, serve para criança que tem dificuldade para se concentrar, para memorizar, criança que tem laudo, não conseguiu aprender as habilidades práticas. Tudo isso é trabalhado dentro do mapa. Ó, o que nós vamos disponibilizar na primeira aula do método Lei? Essa avaliação das habilidades iniciais. Eu preciso ter certeza que a criança sabe dizer o nome da letra, reconhecer a letra e preciso também entender se a criança consegue memorizar as letras de todas as formas, tá? Vai ser entregue na primeira aula. E na segunda aula da nossa jornada, ó, a escrita e a infância, o que o seu filho perde por escrever errado. Eu vou disponibilizar vários recursos e eu vou te ensinar como usar esses recursos para trabalhar a escrita. Aí você vai entender como a leitura está vinculada à escrita. Na aula 3, tudo sobre interpretação. Eu vou te ensinar a treinar a fluência. Isso, Alexia, olha que maravilha. Parabéns, Alexia. Olha só, isso se chama proatividade. Ela está ajudando outras pessoas que não sabem como que faz para entrar no grupo do WhatsApp. Parabéns, Alexia. Gostei da sua... Voltou. Voltou, gente? Fala pra mim. Voltou? Maravilha. Voltou. Então, vamos lá. Fala pra mim se voltou. Travou? Voltou? Vamos esperar aqui o pessoal falar se voltou ou não. Voltou? Travou de novo, gente? Voltou? Beleza. Então aqui eu vou explicar tudo sobre o treino de fluência. Nós teremos aqui um texto para treinar com a criança, banco de vocabulário, listas de frases e uma parte da interpretação. Tudo isso vai estar disponível na próxima semana, dentro da jornada, tá? Então digita aí jornada para entrar no grupo do WhatsApp. Hoje, o que nós vamos trabalhar? Treino da escrita. Então vamos lá. Como que a gente vai trabalhar com a criança? Você vai pedir para a criança copiar esse texto aqui, ó. Essa frase aqui, ó. A árvore alta balançava com o vento. O passarinho cantava alegre na manhã ensolarada. Pede para a criança copiar essa frase. Combinado? Tá dando para entender, gente? Fala para mim. Podemos voltar? Tá bom. Então, primeira coisa que nós vamos pedir para a criança fazer, vamos lá. Vem aqui comigo porque eu vou ensinar para vocês.
Primeira coisa, a criança vai fazer uma cópia. Cópia, tá? Segundo, depois, a gente vai ver se a criança consegue fazer de memória, tá? Então, eu vou ver se a criança consegue escrever de memória. Priscila, meu filho escreveu errado. Você vai falar com seu filho, olha, eu preciso que você tenha muita atenção para você copiar tudo direitinho. E aí ele vai copiar. Priscila, ele não tá dando conta. Você pode adaptar. Você pode pedir. Se a criança ela tá com muita dificuldade ainda, ela tá num processo muito devagar ainda, você pode pegar as palavras que estão na frase e pedir para a criança copiar. Então você vai escrever árvore. Você vai fazer uma lista, tá? Alta, balançava, vento. Faz uma lista com as palavras que estão aqui na frase, tá? Então, é uma forma de adaptar. Ou você pede para a criança copiar a frase, ou você faz uma lista com as palavras da frase e pede para a criança copiar. Então, a primeira coisa que a criança vai fazer é a cópia. Se o seu filho, presta bastante atenção, se o seu filho tem dificuldade para terminar as atividades, se o seu filho é aquela criança que demora demais para escrever, todo dia ela chega com um caderno incompleto porque ele não conseguiu escrever, porque ele não consegue acompanhar a turma, você vai treinar cópia todos os dias. De preferência na letra cursiva. De preferência na letra cursiva. Seu filho tem dificuldade na letra cursiva? Coloca aqui para mim. De preferência na letra cursiva. Priscila, meu filho não consegue copiar a frase. Então, você vai escrever listas de palavras e vai pedir para que ele faça cópia. Por que que a cópia é tão importante, tá? Por que que a cópia é tão importante? A cópia, presta bastante atenção nisso aqui. A cópia, ela desenvolve a habilidade motora. A cópia, deixa eu apagar aqui que esse laranja fica ruim para vocês enxergarem. Então, a cópia desenvolve a habilidade motora. A cópia desenvolve a atenção. A cópia desenvolve a concentração. A cópia também ajuda a criança na ortografia. Certo? A cópia ajuda a criança na memória. Você sabia que a cópia ajuda a criança em todas essas habilidades aqui? Quem sabia? Ajuda. A cópia é uma ferramenta poderosa. Aí você fala assim, ah, Priscila, meu aluno é um copista. Veja, a cópia alfabetiza a criança? Não. Mas a cópia potencializa habilidades que são fundamentais para que a criança avance no estudo. Cópia não alfabetiza criança, mas a cópia ajuda a criança a desenvolver várias habilidades. Porque se a criança ela não tem habilidade motora, é treino, gente, é treino, ela vai demorar para escrever, porque ela não tem treino. Ela não treina. Quanto mais você colocar a sua criança para fazer cópia, mais ela vai avançar. Ah, Priscila, mas ele reclama que a mão tá doendo, que a mão vai cair. Tá, todo dia, gente, todo dia. Põe para copiar todo dia uma frase. Todo dia um pedacinho de coisa. Põe para copiar todo dia 20 palavras, 10 palavras. Quando a criança faz cópia, tem alguns detalhes. Quando a criança está copiando, espera-se que ela não erre. É ou não é? Ela está copiando. Ela está copiando. Então, se o seu filho está errando na hora da cópia, isso me mostra que o quê? Ah, que ele tem dificuldade ortográfica? Não, não me mostra isso. Me mostra que o seu filho não tem atenção, que o seu filho não tem concentração. Uma criança que copia errado não tem atenção, não tem concentração. Então, se eu identifico
que essas habilidades aqui estão com lacunas, o que que eu tenho que fazer? Potencializar isso aqui, trabalhar isso aqui. É isso. Então, a cópia, a criança não pode errar quando ela faz cópia. A criança, ela tem que pôr acento, porque ela tá copiando. Eu não tô cobrando nada que ela não é capaz. E é isso. É entender até que ponto a gente cobra. Porque a gente tem que cobrar. Eu não tô falando que a gente tem que ser molenguinha com a criança. Mas nós temos que treinar a criança, porque o ensinamento, ele vem acompanhado com... Vem acompanhado com treinamento. Se os dois não caminharem juntos, não vai funcionar. Então, beleza. Primeiro eu vou pedir para a criança fazer a cópia. E depois, Priscila, eu vou trabalhar a memória. E aí, eu vou dar duas alternativas para vocês, tá? Vamos lá. Primeiro, eu vou... Ai, Priscila, não tem impressora. Você copia o texto aqui, ó, as duas frases, e pede para a criança copiar do seu caderno, não tem problema. Eu vou tampar a frase e eu vou pedir para a criança escrever de memória, tá bom? Então eu quero que a criança escreva aquilo que ela lembra. Priscila, meu filho não conseguiu, tá? Ele consegue lembrar de algumas palavras? Ele vai escrever o que ele consegue. Tá. Priscila, não conseguiu mesmo. Então, nós vamos adaptar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para a criança fazer assim, ó. O objetivo agora não é cópia mais. Agora, o nosso objetivo é o quê? Memória. Tá? O objetivo agora é memória. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para a criança, ao invés da criança copiar assim, ó. Aí, sabe aquela criança que vai copiando letra por letra? Alta. Aí a criança põe o A aqui, volta lá no texto, vê qual que é a letra, escreve o L, vê qual que é a letra, escreve o T, vê qual que é a letra, escreve, vai põe o A. Sabe quando a criança faz isso? Então, eu não quero que ela faça isso. Você vai falar assim, filho, tudo bem, você não conseguiu decorar tudo, mas nós vamos combinar o seguinte, você vai copiar palavra por palavra. Então, como que vai fazer? Lê aqui. Qual que é a primeira palavra? O A. Então, ele vem e escreve aqui. O A. Qual que é a segunda palavra? Árvore. Então, ele vai ver como é que escreve árvore, tira o papel da frente dele e ele vai escrever árvore. Qual que é a segunda? A outra? Alta. Aí, ele vem e escreve alta. Então, isso aqui é uma forma de você adaptar, tá bom? Ah, seu filho consegue de duas em duas? Então, beleza. Balançava com o vento. Escreve, balançava com o vento. Tá? Então, você vai adaptar isso. Combinado? Então, aqui nós estamos trabalhando cópia, memória. Nós estamos trabalhando atenção, coordenação, memória. Olha só, a Moreira Ana aqui, ó. Ela é aluna do Método Lei. Fala pra mim se é ou não é tudo isso que a gente desenvolve lá dentro, trabalhando todas as habilidades para potencializar o resultado da criança. Gente, sem brincadeira, você não vai gastar 15 minutos fazendo isso. Olha quantas competências você está desenvolvendo na criança. O quanto você está treinando a criança. Porque se a criança ela passa a ter mais atenção, ela vai fazer os exercícios mais rápidos, porque ela não vai dispersar. Se a criança tem concentração, ela vai fazer exercício mais rápido, ela não vai ficar dispersando. Se a criança tem uma boa coordenação motora, ela tem agilidade, ela vai fazer mais rápido, ela não vai ficar demorando. Então a gente começa a trabalhar a base. Porque o simples bem feito funciona. Eu poderia aqui estar falando um monte de coisa complexa, um monte de coisas difíceis. Não, eu estou aqui com uma frase, um texto pequenininho aqui, falando para o seu filho, falando para você que se você aplicar isso com o seu filho, colocar ele para copiar e memorizar e treinar o seu filho, ele vai avançar. Olha aí, a Elaine também é aluna do Método Lei. Olha só, a Graciela falou assim, ó, eu dito sílaba por sílaba. Aí a gente tem que entender em que nível essa criança tá bom? Porque é o seguinte, gente, não adianta
eu pedi para a criança escrever uma frase e ficar ditando letra por letra ou sílaba por sílaba. Então, não é nem para você fazer essa atividade. Você vai fazer um ditado de sílabas, não tipo uma frase. Porque existem momentos, existem fases. Agora, uma outra atividade aqui pra gente encerrar. Olha que legal que vocês vão poder fazer com seus filhos. Eu mostrei aqui todas as adaptações. Então, se o seu filho, independente do nível que ele se encontra, você vai conseguir fazer isso com ele. E isso eu faço muito no método Lei. Quando a gente aplica o mapa com a criança dentro do método Lei, são 30 dias de atividades, né, com exercícios, um por dia. Eu ensino a cada dia um exercício. Tem aula gravada para cada exercício. Eu explico como que você vai adaptar para cada situação. Ah, se o seu filho já está mais avançado, você vai fazer assim. Ah, se o seu filho está no início, você vai fazer assim. Por quê? Porque existem níveis diferentes, tá? Olha só que legal essa atividade para treinar a memória. Então, eu já expliquei como que você vai desenvolver a habilidade motora do seu filho, colocando ele para fazer cópia todo dia, tá? Olha aí, Juarez, cada dia que passa eu tô mais confiante. Que bom, eu fico feliz. Porque é isso que eu quero te mostrar. O meu objetivo aqui é mostrar para cada uma de vocês que vocês conseguem ajudar os seus filhos. Então, como que a gente vai trabalhar aqui a memória? Eu vou usar essa frase que tá aqui, da árvore, mas você pode usar qualquer uma, tá bom? Então, aqui, ó, a árvore alta balançava com o vento. Então, eu vou copiar aqui, ó. A árvore... Aliás, eu não vou nem copiar. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer sem copiar e como que você pode trabalhar com a criança, ó. A árvore... Pode usar o que vocês tiverem, tá? A árvore alta balançava com o vento. Então, o que eu tô trabalhando aqui? Utilizando a frase que a gente está estudando aqui, eu vou trabalhar com a criança a quantidade de palavras presentes na frase, tá? Então, eu vou ditar. Eu posso ditar assim, ó. A árvore balançava com o vento. Não. Você não pode ler assim, devagar. Você tem que ler na velocidade adequada, na velocidade correta. Porque senão, quando a criança não ouvir desse jeito, ela vai aglutinar. Sabe aquela criança que escreve tudo junto? Pois é, então ela vai sair aglutinando tudo. E aí vai dar errado. Então você vai ditar a frase para a criança e ela vai colocar cada cubinho desse para uma palavra. Então vamos lá. A árvore alta balançava com o vento. Repete aqui para mim. A árvore alta balançava com o vento. Agora, coloca cada cubinho desse para uma palavra. A árvore alta balançava com o vento. Vai existir crianças que vão colocar separando em sílabas. Ela não vai perceber. E aí, o que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar a memória. Então, onde que está escrito vento? Aí a criança vai. A árvore alta balançava com o vento. Aqui, muito bem. Aonde está escrito balançava? A árvore alta balançava. Aqui, muito bom. Onde está escrito árvore? A árvore aqui. Muito bem. E aí a criança ela vai conseguir ter noção de quantas palavras tem aqui nessa frase. Você pode pedir para a criança. Ah, agora eu quero que você escreva vento. Então, aonde que está escrito vento? A árvore alta balançava com o vento. Aqui. Vamos escrever vento. Aí a criança vai e escreve vento. E aí a gente começa a trabalhar várias outras habilidades. O que você pode fazer? Ditar a segunda frase. E aí você vai pedir para a criança colocar também. E aí você vai trabalhar com a criança. Ah, onde está escrito passarinho? Aí a criança pega. Aonde está escrito manhã? A criança pega. Você lembra da primeira frase? Qual que foi a primeira frase? A árvore alta balançava com o vento. Muito bom. Gente, sem brincadeira. 5 minutos você faz uma atividade dessa. Tá treinando atenção, concentração, memória. 5 minutos. E ainda você consegue trabalhar o que depois? Isso vai contribuir para que o seu filho consiga memorizar aqui, fazer esse exercício.
e você está contribuindo para que o seu filho consiga avançar nas habilidades que são importantes, que são necessárias, tá bom? Essa atividade de hoje aqui vai estar disponível lá no grupo do WhatsApp da nossa jornada. Então, se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, digita jornada aqui nos comentários para você receber. A nossa primeira aula fechada oficial da jornada vai começar que dia, gente? Fala aqui para mim. Segunda-feira, tá bom? Então, nós teremos hoje essa aula de aquecimento. Amanhã eu vou mostrar o que vocês vão receber. Aqui, ó. Amanhã vocês vão receber uma atividade para treinar interpretação. Eu vou ensinar para você como que a gente treina a interpretação da criança. Significa que a criança aprendeu a ler, ela vai interpretar? Não, depende. A gente treina a criança. Se vocês querem aprender como que a gente treina a criança para interpretar, eu vou ensinar para vocês amanhã, tá bom? E aí, segunda-feira, ó, vocês vão receber os materiais das aulas fechadas. Aonde que vai ser a nossa aula fechada, gente? Segunda-feira, às 8h07 da manhã, no YouTube. Só quem tá no grupo do WhatsApp vai receber o link e vai receber os materiais. Esse de segunda, para você aplicar com seus filhos. O de quarta e o de sexta. Priscila, e terça e quinta? Nós teremos as aulas Tira Dúvidas, porque eu quero saber se você tá aplicando, se você tá conseguindo. E aí essas aulas vão ser por aqui. Combinado? Tá? Entra no grupo do WhatsApp. Só digitar jornada aqui nos comentários. Deixa eu falar uma coisa bem importante sobre a interpretação. Muitas mães relatam e reclamam que meu filho lê, mas não sabe interpretar. Por que isso acontece? Por quê? Porque para que a criança consiga interpretar, existem critérios. Primeiro, a criança precisa ter um bom vocabulário, ela precisa ter uma boa memória, porque ela precisa conseguir reter as informações, entender aquilo e para conseguir interpretar. Eu vou mostrar uma atividade prática de novo, porque eu vou mostrar tudo de forma prática. Como que você vai ensinar para o seu filho critérios para ele conseguir interpretar, tá bom? Então, amanhã eu quero saber quem está comprometido aqui comigo. Olha aí, Viviane, vou aplicar com os meus alunos. Coisa boa, Vivi. Isso, é a sua missão, transformar a vida dos seus alunos. Vai ser terça e quinta na semana que vem à noite, tá bom? As aulas Tira Dúvidas. O que é importante? Fica no grupo do WhatsApp. Eu mando todos os avisos por lá, os materiais por lá, o link das aulas por lá. Eu só preciso que você esteja comprometida comigo essa semana e a próxima. É o nosso compromisso firmado aqui. Nessas 2 semanas, eu estarei todos os dias com vocês. Todos os dias, te entregando recursos, passo a passo, de forma prática. Vocês estão percebendo que eu estou explicando? E é tudo muito prático. Tá fazendo sentido? Fala aqui pra mim, gente. Conversa comigo. Vocês estão conseguindo entender? Fala, nossa, Priscila, eu nunca pensei que fosse assim. Não é fácil. Não é fácil de entender? Você acha que se o seu filho estivesse assistindo essa aula aqui comigo e eu estivesse ensinando pra ele, você acha que seu filho conseguiria aprender? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza mais absoluta que sim. Se o seu filho não aprendeu ainda, é porque foi ensinado da forma errada. Seu filho é extremamente inteligente. Ele só precisa receber o treinamento certo. Tá disposta a treinar seu filho? Tá? Tá disposta? Vamos juntas? Então, bora. Então tá. Então eu espero vocês amanhã. E aí vocês vão fazer o seguinte. Eu quero que cada uma de vocês convidem uma mãe. Convida uma mãe. Você conhece uma mãe que tem uma criança? Você conhece. Da mesma forma que você está recebendo toda essa informação e isso está transformando a sua vida, que tal a gente abençoar a vida de outra pessoa? Vamos? Então você vai convidar uma mãe para participar com você amanhã aqui, junto com essa aula, que vai assim mudar a forma de ajudar essa criança. Então vamos juntas, tá bom? Então amanhã, 8h07 da noite, eu espero vocês, uma aula sobre
interpretação. Combinado? Deus abençoe. Ó, o nosso combinado é o seguinte. Vai lá nos comentários agora, dessa live aqui, eu vou deixar ela gravada, vai lá e fala assim, Priscila, estamos juntas. Estamos juntas. Combinado? Que eu vou ver quem é que tá colocando mensagem lá, que eu quero conhecer cada uma de vocês. Deus abençoe.